Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Novamente com vocês aqui, o Fausto Oliveira. Eu vou trazer um assunto que no site da Revolução Industrial Brasileira, cujo endereço, se você ainda não conhece, vai estar fixado no primeiro comentário aqui abaixo desse vídeo, é um assunto que no site deu muita repercussão, que é a CEITEC. Você sabe o que é a CEITEC? A CEITEC é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. É uma empresa pública brasileira sediada no Rio Grande do Sul que produz microeletrônica. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas o Brasil tem uma recentemente adquirida expertise, especialidade na produção de microeletrônica, ou seja, chips. É um mercado multibilionário no mundo inteiro, em que o Brasil participa ainda de maneira incipiente, porém com muita gana, né, de conseguir aumentar e melhorar, e com capacidades para isso. A CEITEC desenvolveu ao longo aí dos últimos anos muitas capacidades de produção de chips de boa qualidade para aplicações que não são exatamente as aplicações comuns quando você pensa em chip. Em geral, quando você pensa num microchip, pensa num celular, num tablet, num computador. Mas isso não se resume, ou melhor, o mercado de chips não se resume a isso. O mercado de chips mundial inclui, por exemplo, identificação de documentos, identificação de pessoas, acompanhamento de movimentos. Então, por exemplo, uma carga que chegue num porto, que esteja chipada, ela tem como ser rastreada até o seu destino final. Microchip é a alma e a essência da digitalização de toda a economia moderna. Portanto, vale muito a pena para o Brasil ter a CEITEC. O problema é que o Brasil agora está na iminência de alienar, acabar com a CEITEC. E aí, para explicar por que isso pode acontecer e como a gente pode contribuir para evitar esse enorme problema, esse atraso, esses passos para trás que o Brasil está prestes a dar pelo atual governo, eu trouxe aqui o Júlio Leão. O Júlio é engenheiro de patentes e inovação da CEITEC. E eu já agradeço, então, ao Júlio. Muito obrigado, Júlio, pela sua entrevista aqui na Revolução Industrial Brasileira, agora em vídeo, para continuar o assunto da CEITEC, e queria que você começasse explicando o que é o trabalho de vocês, o que vocês fazem, por que é importante e que ameaça é essa que vocês estão sofrendo, né, de extermínio, de extinção pelo governo federal. Obrigado, Júlio, a palavra é sua. Eu agradeço a participação, Fausto. Então, além de ser engenheiro de inovação e patentes da CEITEC, eu falo aqui como representante da Associação dos Colaboradores da CEITEC, que é a AC-CEITEC. Ela representa praticamente 80% dos colaboradores são associados, então tem uma representatividade bem boa, tá? Bom, o que é a CEITEC? A CEITEC é uma empresa pública federal, tá, que foi criada com o objetivo de atuar na área de semicondutores e atrair investimentos na área de semicondutores para o Brasil. Então, ela foi criada em 2009, e na área de semicondutores, o que a gente faz? A gente faz o desenvolvimento, ou seja, o projeto do chip, a gente faz a fabricação do chip e faz a comercialização desse chip, certo? Então, quando a empresa foi criada, com esse intuito, houve muitas encomendas de projetos pelo próprio governo federal, certo? Então, o primeiro potencial cliente era o governo federal, mas devido ao andamento da carruagem, isso acabou não se concretizando. Então, o próprio governo fez muitas encomendas que não se concretizaram em compras efetivas de produto. Vendo isso acontecer, a CEITEC foi mudando o seu foco e começou a atender iniciativa privada. E tem vários produtos no mercado que atende a iniciativa privada. Qual a linha de produtos que a gente já tem no mercado? A gente tem produtos no mercado para a área de logística, ou seja, para identificação, como tu mesmo falou, identificação de patrimônio, identificação de documentos. Então, a gente tem um chip para o passaporte, que pode ser usado no passaporte eletrônico. A gente tem chip para rastreamento animal, e isso mais na área de logística. Na área veicular, por exemplo, a gente tem chips para pedágio e estacionamentos. A gente tem uma boa fatia desse mercado aqui no Brasil, é nossa. Na área de segurança, eu comentei chip para o passaporte eletrônico, que na verdade é uma das únicas 8 empresas no mundo que podem fazer chip para passaporte, a CEITEC. É a única no hemisfério sul que pode fazer esse chip,
e o governo brasileiro não compra esse chip da CEITEC, ele importa. Isso é uma das questões complicadas com o governo. Além disso, a CEITEC vem trabalhando nos últimos 3 anos e está em fase de prototipação e homologação chips para a área da saúde e do agronegócio. Então, basicamente na área de sensores. Para que serve um sensor na área da saúde? Por exemplo, a gente pode ter um sensor para detectar a quantidade de glicose que tem na tua saliva e saber se tu está com problema de diabetes, por exemplo. Não ter que ficar fazendo a picadinha ali e tal. Então, tu pode fazer uma detecção com sensor produzido na CEITEC. A CEITEC tem parceria com uma empresa aí na área de sensores que desenvolveu um sensor para Covid-19, detecção de Covid-19, que pode ser produzido na CEITEC. A nossa capacidade de produzir só o sensorzinho, não é o dispositivo inteiro que é usado pelo cliente final, mas o sensor, o elemento sensor, a gente tem capacidade para produzir 50 mil sensores dia, enquanto que esse nosso cliente, a capacidade com o meio que ele usa para produzir hoje, são 200 sensores dia. Por que a gente pode produzir muito mais? Porque a gente tem toda uma infraestrutura automatizada que é para fabricação de chips, mas que pode ser muito facilmente adaptada para sensores. Então, a CEITEC agrega para o país, não o fato de agregar no seu faturamento não é a coisa mais importante. O que a gente agrega são para outras áreas, por exemplo, para a saúde. Se a gente detecta uma doença precocemente, o governo vai economizar no SUS. O SUS vai gastar menos dinheiro para tratar aquela doença. Se a gente faz um sensor para o agronegócio, o pessoal lá do agro vai economizar água na irrigação, vai economizar agrotóxico na distribuição do agrotóxico. Então, o agronegócio se torna mais competitivo. Então, a importância da CEITEC para o Brasil não é que ela seja uma empresa com muitos milhões de faturamento, mas que sim torne outras áreas competitivas. Essa é uma das grandes importâncias da CEITEC. A segunda grande importância, como eu comentei, é que atrai investimentos para o Brasil. E eu vou citar um exemplo aqui, tem mais, tá? Em São Leopoldo, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, há cerca de menos de 10 anos atrás, uma empresa coreana se interessou em vir para o Brasil na área de produção ou de encapsulamento de chips, que é a parte final da produção do chip. E essa empresa veio para o Brasil porque já existia a CEITEC e pessoal capacitado para trabalhar nessa indústria. Tanto que tem ex-funcionários nossos que trabalham lá. Essa empresa está instalada aqui, o faturamento dela em 2019 foi 100 milhões de dólares. Então, eles estão trazendo impostos para o Brasil, empregos de qualidade para o Brasil, ou a gente estaria importando esses chips encapsulados de fora. Então, isso é importante também. Existem outros exemplos que eu posso citar mais adiante, conforme tu me perguntar. Então, eu acho que eu disse mais ou menos o que é a CEITEC. Como tu mesmo comentou, e é muito importante as pessoas saber, a CEITEC não faz chip para celular, não faz o processador do teu computador ou a memória do computador, porque é outro tipo de fábrica que precisa, totalmente diferente da CEITEC. Na CEITEC foi investido em torno de R$1 bilhão em 11 anos. Se tu quiser construir uma fábrica para fazer processador ou memória para celular, tu vai gastar de 5 a 10 bilhões de dólares, ou seja, 25 arredondando para 5 a conversão, né? De 25 a 50 bilhões para te construir, só para te construir uma fábrica dessas. Então, a ordem de investimento é muito maior. Né? Então, tem que ficar claro que a CEITEC é uma fábrica pequena e que pode ter produtos, como a gente falou, na área de identificação e na área de sensores, que também é muito importante para o Brasil. Eu acho que tu tinha feito 3 perguntas, eu lembrei de 2. Não sei se cobriu todas as perguntas. Não, tranquilo, a gente vai batendo uma bola aqui. Não, eu fiquei muito impressionado com a sua noção dos encadeamentos econômicos, né? Que uma
uma indústria nascente de microeletrônica, como é o caso da CEITEC no Brasil, pode gerar para o país. Os benefícios são enormes. Você mesmo notou, além do caso da empresa coreana que se instalou, né, e que é, portanto, uma tecnologia que passa a ser produzida localmente, né, embora por uma multinacional, você tem o fato de que você, fornecendo a microeletrônica básica para uma série de outros segmentos econômicos, você ativa esses segmentos econômicos e leva eles a se desenvolverem. Você deste aí o exemplo da questão da saúde. Ora, se você desenvolve um sensor para detecção do Covid e uma determinada empresa de equipamentos eletromédicos, né, utiliza isso para desenvolver um pequeno equipamento de detecção com o teu sensor dentro, e tu tem uma capacidade de produzir de 50 mil por dia, isso significa que você leva a capacidade dessa outra empresa para 50 mil por dia também. O que significa que, num momento de pandemia, essa empresa poderia virar uma exportadora imediatamente de um produto que teria altíssima demanda. Então, por aí, um exercício muito simples, né, de lógica industrial te levaria já para uma potência econômica, né, que o Brasil, mais uma vez, está prestes a desperdiçar. E eu digo prestes a desperdiçar, então, porque agora eu queria entrar no assunto, né, que nos convoca a essa entrevista, que é a ameaça do governo federal de extinguir a CEITEC. Por causa dessa lógica, né, de faturamento, uma coisa que ou a coisa dá lucro ou dá prejuízo. Se dá lucro, ok. Se não dá lucro, então tem que fechar e vender. E ninguém tem esse pensamento estratégico de desenhar as possibilidades futuras dos empreendimentos. E aí eu queria que você entrasse nesse assunto, quer dizer, explicasse para o pessoal como e por que o governo federal está em vias de extinguir a CEITEC. Tá bom. Eu já vou falar então como e por que o governo federal quer extinguir a CEITEC. Só lembrei de comentar mais uma questãozinha com relação ao potencial da empresa ali. Existe uma pesquisa internacional que é feita pela maior associação de semicondutores do mundo, que é SIA, a sigla, é Semiconductor Industry Association. Essa pesquisa mostra que para cada dólar que tu investe numa indústria de semicondutor, o país ganha no seu PIB 16,5 vezes esse valor. Que é no exemplo que eu estou te colocando que outras áreas se desenvolvem. Então, tu não pode medir o desempenho dessa indústria de semicondutor pelo seu faturamento propriamente dito, mas pelo ecossistema todo. Tá? Então, Júlio, então, antes de você entrar, eu só queria deixar isso assim, bem marcado para o público. Quer dizer, o multiplicador, né, do investimento que a indústria de microeletrônica, né, pode oferecer é 16 vezes. É isso mesmo que você falou, né? 16,5 vezes. Isso é atestado em documento da Semiconductor Industry Association, como eu te falei, tá? E não é à toa que os Estados Unidos e a China investem muito nisso. Só complementando, então, os Estados Unidos, este ano, em função dos avanços da China dentro dos Estados Unidos na área de semicondutores, tem em trâmite no Congresso americano 2 projetos de lei. Esses para auxílio à indústria de semicondutores, totalizando 37 bilhões de dólares, tá, de investimento. E a gente fala que o governo brasileiro investiu na CEITEC 1 bi de reais. Divide por 5, né, em 11 anos. Tá? Então, o nível de investimento é totalmente diferente. E nos últimos 2 meses, existem até cogitações nos Estados Unidos de se criar uma estatal americana de semicondutores, justamente na ideia de bloquear os avanços chineses. Tá? Bom, voltando agora para a questão Brasil aqui, e CEITEC especificamente, o que acontece? No início do ano passado, né, se veio com a ideia de privatizar a CEITEC, certo? E ela entrou no PPI, Programa de Parcerias e Investimentos do Governo. Esse processo começou em 2019, mas fica muito claro para quem acompanha de perto que antes de começar o processo, a decisão de extinção já tinha sido tomada. Tá? Tanto que, com 1 mês de governo, Salim Matar vai à mídia e deprecia, denigre a CEITEC, como chamando a CEITEC como empresa do brinco de boi. Eu já tive reunião pessoal com ele, tá? Pessoal virtual,
E eu esclareci para ele que o faturamento da Ceitec, em função do chip de boi aí, que ele chama, é menos de 1% do faturamento da Ceitec. Então, não tem nada a ver com isso. E ele coloca a Ceitec num pacote de empresas estatais que gastaram 160 bilhões nos últimos 10 anos, ou 11 anos. E coloca-se como, ele fechando a Ceitec, ele ia resolver o problema de creches e moradias no Brasil. Só que desses 160 bilhões, a Ceitec recebeu 0,9 bilhão, ou seja, o 1 bilhão que eu arredondo ali para ti, tá? Então, com 1 bilhão, não vai resolver, em 10 anos, 11 anos, não vai resolver problema nenhum de creche e moradia. E como eu deixei claro para ele, esse 1 bilhão a gente reverte no que ele vai poupar lá no SUS, no agronegócio, e assim por diante. Bom, então nesse processo a decisão foi tomada antes de começar. Essa fica claro pelas manifestações do Salim e também pelas manifestações do presidente do conselho da Ceitec, que a mídia foi e disse, se colocar uma placa de vende-se na frente da Ceitec, não aparecem compradores, certo? Ele antes assumiu o conselho da Ceitec e disse isso no jornal. O que acontece? Nesse 1 ano e pouco foi feitos os estudos, na minha opinião, ou no meu ponto de vista, de olhar esses estudos, pro forma, tá? Já a decisão estava tomada. É um conselho que propôs a extinção da Ceitec, formado por 6 pessoas. 2 pessoas do PPI, 2 da Secretaria de Desestatização e 2 do MCTI. Quando o processo começou, o PPI pertencia à Casa Civil. No meio do processo, saiu da Casa Civil e foi para o Ministério da Economia. O que aconteceu? Desestatização e PPI tinham 4 votos nesse processo, todas elas sendo comandadas pelo secretário Salim. Então, basicamente, sozinho ele decidiu. Tá? Os 2 votos do MCTI foram votos vencidos nessa votação. Então, baseado nos estudos que foram feitos durante cerca de 1 ano, os estudos concluem que a Ceitec tem que ser extinta. Nós tivemos acesso a esses estudos em julho desse ano e, analisando esses estudos, um documento de 200 páginas, mais vários anexos, nós fizemos mais de 100 apontamentos de irregularidades, incorreções e inconsistências nesses estudos, certo? Nós apresentamos isso para o Ministério da Economia 2 vezes, né? Tivemos 2 reuniões, uma, o Salim ainda estava no Ministério, a segunda ele já tinha saído, e não tivemos respostas às nossas perguntas ainda, não tivemos respostas, isso já faz mais de mês. Muito recentemente, como vocês viram que saiu na mídia, o TCU vem questionando esse processo de desestatização. Esse processo, ele tem documentos restritos, então não são públicos ainda, né? Não chega a ser sigiloso, restrito é entre público e sigiloso, tá? Tu pode ter acesso via advogado. Então, esses documentos, nós tivemos acesso via advogado, e foi uma satisfação enorme para nós ver que o TCU aponta muitas questões que nós apontamos para o Ministério da Economia. Então, não é nada que surgiu da cabeça dos colaboradores da Ceitec, são procedimentos óbvios que estavam errados. Né? Então, o processo todo é complicado. Qual é a outra questão? Os estudos que eles apresentam, eles são incompletos, a gente deixou muito claro para eles que são incompletos. Eles dizem que não houveram interessados na Ceitec como ela é. Só que eles convidaram cerca de 10 empresas para ver se elas tinham interesse em comprar a Ceitec como ela é. Só que nessas empresas, nenhuma era uma concorrente real da Ceitec. Tá? E para comprovar mais ainda isso, o que aconteceu é que, algumas semanas atrás, 2 empresas protocolaram interesse de compra na Ceitec, no Ministério da Economia e no MCTI. 2 empresas. E o que eu coloco é o seguinte, não precisou nem colocar uma placa de vende-se na frente da Ceitec e 2 empresas se interessaram. Agora, se o processo fosse feito de maneira transparente, e se a ideia era realmente privatizar a Ceitec, então se faz uma ampla divulgação desse interesse de privatização a nível mundial, porque empresas que vão comprar a Ceitec são de nível mundial,
certo? São empresas multinacionais que teriam interesse, e ao invés de 2 ofertas, certamente teríamos mais ofertas e se venderia a CEITEC por um preço justo. O que não se fez foi isso, se decidiu extinguir, e agora, em meio a uma possível extinção, porque a extinção ainda não está decretada, o que existe é uma resolução opinativa desse conselho. Esse conselho fez um documento, diz, vamos extinguir, isso aí passa por um conselho de ministros, eles leem o parecer do conselho, o conselho diz, vamos extinguir, os ministros dizem, vamos extinguir. Daí existe um trâmite até chegar um decreto no presidente e ele assinar. Quando ele assinar, daí sim é nomeado um liquidante e vai à extinção. O decreto não chegou no presidente. O trâmite que está ocorrendo agora é, o TCU fez uma série de questionamentos, e os Ministérios da Economia e MCTI estão respondendo a esses questionamentos. O TCU não deu um parecer final sobre o assunto e não se pronuncia sobre isso até ter um parecer final. A gente sabe dos questionamentos e não existe um parecer ainda. Mas a gente sabe também que o Ministério da Economia já declarou, em outros termos, tá? Mas declarou mais ou menos o seguinte: se eles quiserem, eles põem o decreto debaixo do braço, levam para o presidente, porque não precisa o aval do TCU. Tá? Que eles só necessitam do aval do TCU no caso de privatização, e no caso de extinção, eles não precisam do aval do TCU. Isso foi colocado de uma maneira muito mais formal, tá? Mas é nesses termos. Então, o que a gente fez para impedir isso aí nesses últimos 3 meses? A gente, quando eu falo Associação dos Colaboradores, se organizou, apresentou a importância da CEITEC no primeiro momento para parlamentares de todos os níveis, de vereador a senador. Os 3 senadores gaúchos estiveram em reuniões no Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Economia com a gente. O presidente da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul esteve junto, defendendo a continuidade da CEITEC. Num segundo momento, quando a gente recebeu os estudos, viu os problemas, a gente apresentou as inconsistências. E nesse meio tempo, o que a gente já vinha fazendo? Se a questão única e exclusiva é financeira, eles estão fechando a CEITEC, os funcionários elaboraram um plano de gestão e metas que se reduz 15% das despesas operacionais e de RH da empresa, e que também amplia a área de atuação para aumentar faturamento. E a gente mostra que ainda em menos tempo a gente consegue ficar no azul, menos tempo do que eles preveem, porque nos estudos do PPI, eles mostram alguns cenários da CEITEC. Um cenário otimista, ela fica no azul em 2024. E nos outros cenários, ela está com fluxo de caixa negativo em 2024. O que eles não mostram é que a gente pegou o mesmo estudo que eles fizeram e a gente fez até 2028. E a gente mostra que mesmo no pior cenário, a CEITEC fica positiva lá em 2028. Só que eles não mostram isso no estudo deles, mas a gente mostrou todos os casos. E o que a gente mostra é que, usando o nosso plano de gestão e metas, a gente entre 2024 e, no pior cenário, 2026, fica no positivo. E tem que ter uma consideração muito importante, que para extinguir a CEITEC e fechar a fábrica, é necessário fazer um processo de descomissionamento. O que é descomissionamento? Não é que, se tu tem um computador em casa, tu quer desligar ele, tu vai lá, tira da tomada, ele está desligado, né? Na fábrica da CEITEC tem equipamentos que circulam gases tóxicos, químicos tóxicos. Então, tu não pode tirar da tomada o equipamento. Tu tem que ter um processo de descontaminação de tudo isso aí. E para te fazer isso na CEITEC, são 140 equipamentos que a gente tem lá dentro. Tu tem que contratar uma empresa internacional, tu precisa licença do Exército, licença ambiental, tu precisa de todo um processo para fazer isso, que a estimativa de custo disso aí é 314 milhões de reais. Tá? 314 milhões de reais, se quiser fechar a CEITEC hoje. É o que o governo vai ter que gastar. O que a gente coloca? Ao invés de gastar esses 314 para fechar, investe nos próximos 4 anos esses 314 na CEITEC, e a CEITEC vai estar no azul daqui 4 anos.
Ou seja, nem do ponto de vista financeiro é razoável fechar, porque do ponto de vista financeiro, com um plano de gestão e metas bem certinho, a gente gasta menos que isso para ficar no positivo. Então, é essa situação, assim, no CEITEC. Entendi perfeitamente, Júlio. E infelizmente, apesar da razoabilidade total, da racionalidade absoluta que você apresenta nos seus dados e na sua fundamentação, que evidentemente indica, por uma razão tanto pragmática quanto estratégica, o quão errado, né, seria extinguir a CEITEC nesse momento, né, baseado numa visão curtoprazista, bastante burra, né? Infelizmente, hoje nós vivemos no Brasil uma situação em que, inclusive, paga-se, né, para se fazer estupidez, né? Seria o caso, né? Se eles realmente decidirem levar adiante o fechamento da CEITEC, o Brasil estará pagando por uma enorme estupidez. Mas isso já não é mais impossível no caso do Brasil atual, né? O Brasil atual pagaria muito dinheiro para fazer uma estupidez plena, completa e total. Então, assim, é necessário muito esclarecimento, né, muita briga, né, muito post, muito repostagem, muito compartilhamento das entrevistas e tal, para a gente conseguir criar um volume crítico, né, e atenção parlamentares, atenção Congresso Nacional, atenção empresariado, né, isso é do interesse de todos, né, que a CEITEC continue viva e atuante. Mas o que importa também é entender, Júlio, o seguinte: a CEITEC nasce como um projeto público, né, para inserir o Brasil no mercado mundial da microeletrônica. Atinge um certo grau de sofisticação na sua produção que lhe permite participar de certos mercados, não dos mais nobres ainda, né, mas de certos mercados que já são economicamente muito interessantes, né? Um deles, como você colocou, é o da identificação de documentos, né? No caso, eu já entro aí no assunto do passaporte eletrônico brasileiro. Eu tenho um passaporte eletrônico. Toda vez que eu vou lá para fora do Brasil, eu coloco ele num leitor, a porta abre. Quer dizer, o governo com isso já recebe a informação de quem é o cara que está saindo, que horas está saindo, qual aeroporto, né? Está tudo ali. Pois bem, única empresa do Hemisfério Sul, dentre 8 no mundo, capaz de produzir um chip de passaporte. E aí a Casa da Moeda Brasileira, que produz o passaporte para o cidadão brasileiro, né? Um potencial mercado de 200 milhões de passaportes, né, emitidos periodicamente, porque cada passaporte tem uma data de validade, não compra o chip da CEITEC e prefere importar. Explica isso aí para a gente, por quê? Vamos comentar um pouco dessa história aí, então. O passaporte é produzido pela Casa da Moeda, eles compram a capa pronta, tá? Então, a capa com o chip eles compram pronta. A Casa da Moeda assinou um convênio com a CEITEC em 2012, se não me engano, que teve alguns aditivos, e tem um item lá que diz que a Casa da Moeda vai usar a solução completa produzida pela CEITEC. O que é a solução da CEITEC? Não é só um chip, é um chip mais um software, né? Tem um processador, apesar da gente, esse chip é produzido fora do Brasil, a gente fez o projeto aqui no Brasil, mas a gente produz ele fora. Tem um processador lá dentro, então é uma tecnologia que a nossa fábrica ainda não consegue produzir. Só para clarear, os projetos que se faz aqui, alguns podem ser produzidos aqui e outros fora do Brasil. Tá? Então, esse projeto custou a CEITEC 30 milhões de reais, mais ou menos, tá, para desenvolver, porque foram vários anos de projeto. Para te poder colocar num passaporte esse chip, tem uma certificação internacional, tem uma empresa de fora do Brasil que veio certificar aqui, ela certifica onde tu faz o projeto, a sala que tu fez, a empresa que fabrica, como é que tu vai fazer o manuseio. Tu pensa bem, né? É um negócio que tem que ser muito seguro, porque o chip não pode ser hackeado, o software não pode ser hackeado, e o teu processo, tu não pode perder nenhum chip, senão potencialmente pode ser falsificado um passaporte. Tá? Então, a certificação é algo que é significativamente caro também para se fazer. E leva um tempo, levou mais de um ano para se ganhar essa certificação, se merecer ela. Então, o nosso chip, hardware e software é certificado. A Casa da Moeda diz que, apesar de ter o convênio com a gente, diz que eles não
compram o chip, eles compram a capa, e a empresa que fornece a capa para eles não quer comprar o chip não quer comprar o chip da CEITEC, porque o nosso chip é mais caro que o chip que essa empresa que produz a capa usa. Tem alguns detalhes nessa comparação. O chip que essa empresa usa na capa deles, ele não tem certificação de software. Então, pensa bem, adianta tu ter, digamos assim, tu tem teu celular, tá? Teu celular, alguém fisicamente consegue hackear teu celular? Não. Como é que é hackeado? Bota um software pelo teu WhatsApp e hackeia teu celular, né? Então, é muito mais fácil tu hackear um equipamento que tu tenha por software do que por hardware. O chip que a Casa da Moeda usa hoje não tem certificação para software. Então, não tem segurança. Pode ter segurança de software, mas não está certificado. Então, a gente não sabe que segurança tem. Bom, a Casa da Moeda, em parceria com essa empresa, eu posso dizer o nome dela, é Fedrigoni, eles depositaram uma patente no Brasil com relação às características físicas da capa, características físicas de segurança, não tem nada a ver com chip isso, tá? Então, quando a Casa da Moeda compra, ou faz licitação para comprar, ela exige que o vendedor de capa cumpra essas características. Aí a única empresa que cumpre é a Fedrigoni, porque se outras empresas forem cumprir aquelas características, tem que pagar royalties para a Fedrigoni. Então, no meu ponto de vista, é um beneficiamento claro de uma empresa privada. Estão beneficiando uma empresa privada. Bom, se o governo quisesse beneficiar alguém, teria que beneficiar uma empresa pública e exigir que o chip usado fosse o chip desenvolvido aqui no Brasil. Mas existe um beneficiamento dessa empresa privada. A CEITEC já, em parceria com outra empresa que faz capas de passaporte, uma empresa francesa, fez algumas centenas de capas com o nosso chip, que estão à disposição da Casa da Moeda para serem testados. Obviamente, os requisitos de segurança da capa dessa empresa francesa não são os mesmos que a da Fedrigoni, mas assim, a Fedrigoni não é a única empresa que vende capas no mundo de passaporte. Existem várias outras empresas que não vão estar em compliance, né, com essa patente da Fedrigoni, que são seguras, porque usam características diferentes para a segurança. Então, existe um problema ali na Casa da Moeda, que eles teriam, na minha opinião, que ter abertura na hora de comprar capas do passaporte que não limitassem a um único fabricante de capas. E daí, o que a gente teria? A gente poderia ter o chip da CEITEC com uma capa francesa custando 15% a menos que a capa que a Fedrigoni vende hoje. Tá? Então, tem outra questão, só para te ter uma ideia de volume, tu falou em 200 milhões de população, varia na faixa de 2 a 2 milhões e meio de passaportes ano que a Casa da Moeda produz, né? Só para te ter uma ideia de volume anual. Tá? A CEITEC hoje tem um dano emergente, ou seja, o que quer dizer um dano emergente? Deixa de ganhar 15 milhões, deixa de faturar 15 milhões de reais ao ano se tivesse vendendo seus chips para a Casa da Moeda. Então, fora os 30 milhões que a gente já perdeu no desenvolvimento, por ano a gente deixa de ganhar 15 milhões. Então, esse é todo o rolo lá com a Casa da Moeda. Eles podem te dizer algumas coisinhas diferentes, mas não vai ser muito diferente disso. Eles usam a questão da patente para se proteger e dizer que essa patente aí é uma exigência, porque é uma patente conjunta, a Casa da Moeda com o Fedrigoni, mas eu pediria a eles para mostrar, então, se a questão toda essa patente, quanto que a Fedrigoni paga de royalties para eles por essa patente, já que eles são donos de parte dela. Eu queria ver os recibos disso aí. Excelente pergunta, fica aí para uma indagação e quem sabe até uma pesquisa jornalística aí que caberia à imprensa fazer, né? A Casa da Moeda, afinal de contas, por que é que prefere comprar a capa da Fedrigoni, né, que malandramente deposita uma patente no Brasil para empacotar o chip dentro da sua capa,
o chip comprado fora não certificado para fazer uma venda de preferência comercial, ou seja, existe um regime de preferência comercial para capas com chip incluído de passaporte pela Casa da Moeda hoje, justificando em cima de uma patente depositada da qual a Casa da Moeda parece, então, que é parcialmente proprietária. Parece não, é porque eu já li a patente, com certeza. Ou seja, é um caso interessante. Aí é uma Folha de São Paulo, né, que gosta de fazer jornalismo investigativo, né? Comecem a pesquisar sobre isso aí, porque é um assunto que tem muito fio para puxar, sem nenhuma dúvida. Agora, Júlio, no que nos compete aqui, com as nossas parcas possibilidades de investigação e muito mais uma capacidade de análise, eu queria entender o seguinte, eu li na sua entrevista para a Rádio Com de Pelotas que, dado o fato de que a CEITEC, né, foi decepcionada, né, pelo governo, né, foi deixada na chuva pelo governo, nas encomendas tecnológicas que foram feitas, né, ou seja, as encomendas foram feitas, a CEITEC se mobilizou para atender e o governo não adquiriu o produto quando ele estava pronto, deixando então a CEITEC na chuva, e aí isso explicaria em parte o prejuízo que ela veio a gerar nos anos que se seguiram. E então, em função disso, a CEITEC teria então se redirecionado para atender demandas da iniciativa privada. Queria que você falasse um pouco que tipo de demanda de iniciativa privada vocês vêm atendendo atualmente, né? Até para o público conseguir entender, perceber qual é o jogo que vocês jogam, né? Que tipo de mercado você pode hoje atuar, que tipo de demanda você atende, quem são seus clientes, né? Que tipo de problema você resolve. Fala um pouco sobre isso aí, por favor. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Todo mundo conhece impressora de jato de tinta, né? A gente compra os cartuchos ali. Quando vocês abrirem o cartucho ali, vocês vão ver que na embalagem de papelão tem um RFID ali. Não sei se já percebeu ou não, mas cuidem quando abrirem, vai ter um chipzinho de RFID na embalagem de papelão. Vamos lá, mostra aí. Mostra aí, eu abro ela? Abrindo, eu não enxergo o chip aí, mas eu tenho uma impressora HP. Dentro, quando eu abro essa embalagem, lá dentro tem um chipzinho de RFID. Os da Epson devem ter também, tá? Você está falando um chip que fica aqui já no cartucho, é isso? Não, ele fica no da Epson, ele fica na embalagem. No da Epson não, desculpe, no da HP. Talvez seria esse aqui? Eu acho que pela câmera eu não consigo ver bem, mas é esse aí sim, no da HP fica do lado de dentro. Tem um pontinho no meio e um monte de metal, assim, várias linhas de metal. Esse é um chip de RFD, potencialmente da CEITEC, né? Ah, é? A gente não atende toda a produção, a gente não vende diretamente nem para Epson, nem para HP, tá? A gente vende para uma empresa o chip que faz a etiqueta, que tem a antena e tal, e vende para essas impressoras, então. Então, esses chips aqui, ó, a capacidade de PPB no Brasil, a gente atende toda a capacidade de PPB no Brasil para essa linha de logística aí de impressoras, tá? O que é PPB? Processo Produtivo Básico, é isso? Isso, Processo Produtivo Básico. Sabe que as empresas têm benefícios quando tem parte do seu produto com tecnologia nacional, né? Tem incentivos fiscais. Então, o fato de ter um chip ali, as empresas que estão usando, ter um chip desenvolvido com tecnologia nacional e produzido, eles estão se beneficiando fiscalmente, tá? Tem um limite que eles podem usar de PPB no ano, e a gente atende todo o limite aí que a empresa que faz essa produção aí é a Valid, é uma empresa grande aqui no Brasil, que faz a etiqueta e fornece, tá? Mas o nosso cliente direto é Valid, que distribui para HP, para Epson e outras empresas dessa linha. Então, essa é uma linha que a gente atende. Nessa questão de pedágios e estacionamentos, eu não sei se aí no Rio tem Connect Car. Eu vivo em São Paulo. Pois é, aqui no Sul é bastante popular Connect Car. Então, Connect Car é um cliente nosso, tá? Com relação a chips para pedágio e estacionamento. Estou dando alguns exemplos, assim, né? Não sei se tu já ouviu falar do Banco C6, banco digital novo, também usa chip nosso de segurança, tá? O quê? No cartão do banco, assim?
E não tenho certeza se é no cartão do banco, eu não vou te mentir porque eu não tenho certeza, mas eles usam um chip nosso para a área de segurança, tá? Então, tem outros chips que a gente desenvolveu no começo da CEITEC que a gente acabou usando o projeto e modificando ele um pouco em função do que aconteceu, que eu te falei. A questão de a gente fazer um chip específico para o governo não acontecer, não foi só a Casa da Moeda. Tem, por exemplo, em 2015, era para todo carro, todo automóvel sair de fábrica no Brasil com chip de identificação. Não sei se tu lembra disso. Sim. O projeto nacional se chamava SINIAV. S-I-N-I-A-V. Em 2014, se preparando para isso, o CEITEC já tinha desenvolvido o chip, produziu 2 milhões desses chips, já se preparando, que hoje equivale a um faturamento de uns 20 milhões, está estocado nas prateleiras lá do CEITEC, esses 20 milhões, porque o SINIAV nunca foi implantado. Então, esse projeto a gente transformou para um outro padrão, que é um padrão que se usa muito em São Paulo, que se chama artefato, e vende para esse padrão. Então, a gente tem também chips de patrimônio, ao invés de tu ter um label de código de barras, tu pode pôr um chipzinho, ele vai num encapsulamento meio plástico e tal, que tu não precisa enxergar a etiqueta para identificar ela, tu aponta um leitor de longe e tu identifica o patrimônio, então fica muito mais fácil rastrear patrimônio do que tu ter que estar procurando quando tu quer fazer um inventário ou alguma coisa. Então aí tem alguns exemplos, a gente tem para a área chips e etiquetas específicos para a área, para colocar em metal, por exemplo. Então, a gente tem uma parceria para o desenvolvimento dessa etiqueta para metal, que a gente está conversando com algumas empresas da área ferroviária para a utilização disso aí. Tá? A gente tem uma outra etiqueta eletrônica que é para colocar em pneu. Essa é bem importante porque essa área de identificação de pneus, muitas das grandes empresas mundiais já depositaram patentes de identificação de pneus. E a Pirelli ficou para trás nessa história e nunca depositou patente nenhuma. Então, se ela quiser identificar os pneus delas, o que aconteceria há 2 anos atrás, é que ela teria que pagar royalties para uma das concorrentes. Então, o que a gente fez? A gente, em parceria com a Pirelli, foi lá, viu como é que era o processo deles de vulcanização de pneus e tal, criação do pneu, e bolou uma etiqueta adaptada ao processo deles, que fosse totalmente diferente das etiquetas que já foram patenteadas. Então, a gente depositou uma patente em conjunto com a Pirelli, eles são coproprietários com a gente, o que dá uma garantia para eles, que quando a gente for vender para eles, eles são coproprietários, certo? Eles não vão precisar pagar royalties para ninguém, e essa patente se tornou pública o mês passado, porque a gente tem um período assim nessa área de patentes, tu deposita, tu pode ter 18 meses, se tu quiser, né, de sigilo. E a gente sempre mantém o sigilo, né, porque daí nesses 18 meses ninguém sabe o que tu tá fazendo ainda com ela. E está em vias nós estamos em processos de linhas de pilotos, processo pilotos com a Pirelli, e se tudo der certo, de repente a gente vai ser o fornecedor mundial da Pirelli de etiquetas, né? Porque a Pirelli no mundo inteiro, a patente que tem é essa aqui que a gente depositou aqui no Brasil e que já está estendendo o depósito para outros países. Então, se a questão é faturamento, esse é um target bem interessante para a gente, tá? Pois é, Júlio, primeiro de mais nada, eu te agradecer demais pela essa entrevista, foi muito esclarecedora, e dizer ao público o seguinte, veja, se você nos acompanhou até aqui, você percebeu a quantidade de potenciais e possibilidades envolvidos numa única empresa pública que é jovem, né, nasce aí no final da década anterior a essa que termina, né, e que em questão de 10, 12 anos desenvolve uma enorme capacidade de entrar numa porção de mercados importantes, né, num setor que tem um multiplicador econômico, eu vou repetir isso que eu não sabia, aprendi nessa entrevista, um multiplicador de investimento 16,5, ou seja, para cada dinheiro colocado, surgem 16,5 dinheiros como retorno nessa indústria de semicondutores, né, processamento de dados, né, chips e microeletrônica. Portanto, vale muito a pena, se você acompanhou até aqui, faça algum tipo de gesto público, né, nem que seja uma postagem de internet, dizendo, olha,
eu não concordo com a extinção da CEITEC. Se o Brasil extinguir a CEITEC, dará muitos, muitos, muitos passos atrás, né? E nós não queremos isso, né? Então eu vou deixar ao Júlio aqui a possibilidade de, já mais uma vez agradecendo, fazer uma consideração final. Pode falar, Júlio, o que você quiser falar, para a gente encerrar nossa primeira entrevista aqui na Revolução Industrial Brasileira. Obrigado. Eu vou continuar na linha que tu colocou ali do retrocesso. Por que que é um retrocesso? Além do gasto que o governo teve para formar e capacitar toda essa equipe, eu não sei se eu mencionei no começo, eu mencionei quanto custa capacitar um mestre ou um doutor? Não, né? Então foi na entrevista da hora anterior. Então, um doutor custa ao Brasil 300 mil, um mestre 300 mil reais, um doutor 500 mil reais. A CEITEC tem 13 entre doutores e pós-doutores, 13 e 40 mestres. Se a gente fizer a conta só para essa parte da empresa, não estou nem considerando o resto da empresa, foi investido com impostos do Brasil 20 milhões para ter esse pessoal formado. Se essa empresa é extinta, a maior parte das pessoas vai fazer, sabe o quê? Ir embora do Brasil. Vai ser uma evasão. A gente já perde profissionais da empresa para outras empresas no exterior em função de perspectiva de ter mais opções de trabalho, a gente já perde, isso é normal. Nesses últimos 7 anos de CEITEC aí, que foi depois do concurso público, a gente já perdeu cerca de 30 pessoas para o exterior. Não é pouco. Tá? Se fechar agora, vai perder essas pessoas que tiveram um grande investimento. Além do investimento de capacitar elas, teve toda a formação de equipe, de colocar todas juntas para trabalhar e tal. O pior de tudo não é o investimento nas pessoas que se perde. O pior de tudo é que se tu tivesse esses 20 ou 30 milhões de novo e chegar aqui, agora eu quero essas pessoas de volta, tu vai ter que levar 15 anos para formar elas de novo, de 10 a 15 anos. Não adianta tu ter o dinheiro de novo. Tu não vai perder só o dinheiro, tu vai ter o retrocesso no tempo. Essa desindustrialização na área de semicondutores já aconteceu no Brasil uma vez. A indústria começou na década de 70 com uma visão dos militares que era estratégico. Na abertura econômica foi dizimada a indústria, a gente teve mais de 20 fabricantes de componentes eletrônicos no Brasil. No início dos 2000 se planejou o ressurgimento dessa indústria. E esse ressurgimento veio com a CEITEC em 2009, com outras empresas que foram atraídas. Hoje a gente tem uma Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, tem 19 associadas, ou 16 associadas, se não me engano. E o que vai acontecer? A CEITEC fechando dá um sinal claro que o Brasil não está interessado em mais fazer semicondutor aqui. O ano passado foi encerrado um programa de capacitação de projetistas de semicondutores que custava 0,5 milhões de dólares, ou seja, $500 mil ao ano. Tá? Formava cerca de 50 pessoas por ano. O governo encerrou esse programa. Se fecha a CEITEC agora em 2020, em 2022 tem uma lei de incentivos fiscais para a área de semicondutores que se chama PADIS, Programa de Auxílio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, PADIS, que em 2022 esses benefícios estão, muitos deles, para se extinguir. Se ele se extingue, vai ser um outro golpe na indústria de semicondutores que pode estar está em direção a um caminho de nova desindustrialização, como aconteceu lá no final da década de 80. E o que acontece? Para te recomeçar isso, leva 20 anos de novo. Então, o retrocesso é muito grande, não é só perder o valor investido, mas também o tempo que se leva para poder reiniciar, que demora. Então, é muito importante que se faça um movimento não só político, mas de toda a sociedade em defesa da CEITEC. Hoje a gente tem um manifesto de diversas entidades, Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, Federação Nacional dos Engenheiros, Sociedade Brasileira de Computação, Sociedade Brasileira de Microeletrônica, e por aí vai. A gente tem dezenas de manifestos em prol da continuidade. A gente tem dezenas de ofícios de parlamentares. E ontem mesmo eu me reuni com empresários da ABINE e da Fiergs, que se mostraram favoráveis a produzir um documento da mesma
relevância, que é muito importante a gente saber que os empresários também veem a importância da CEITEC para o Brasil e que estão dispostos a apoiar a continuidade da empresa. Porque, afinal de contas, né, Júlio? Porque, afinal de contas, né, é muito evidente que essa tentativa de extinguir a CEITEC não se relaciona com nenhuma ineficiência da empresa. Muito ao contrário, a empresa, mesmo diante de um cavalo de pau que tomou do próprio governo, né, que fez as encomendas e não adquiriu depois o produto, né, mesmo diante disso, conseguiu dar provas da sua capacidade. Ou seja, a CEITEC é até muito mais eficiente do que aquilo que originalmente foi planejado que ela fosse. Então, qualquer pessoa que disser que é mimimi de mais uma estatal, aquele papo, né, que diz, se fosse no mercado já estaria extinta, ao contrário, né? É justamente dentro do mercado livre em que a CEITEC está dando as provas de que ela tem condições de existir e, como empresa pública, tem um papel estratégico a desempenhar dentro do desenvolvimento brasileiro, economizando para o governo recursos muito importantes, sofisticando a capacidade, né, o material humano da sociedade, o capital humano da sociedade, colocando mais pessoas qualificadas para trabalhar, puxando, né, a educação de gente, né, criando empregos de qualidade não só dentro dela, mas em outros setores, e virando, afinal de contas, uma base exportadora de alta sofisticação, que é todo o processo virtuoso que nós defendemos aqui na Revolução Industrial Brasileira sempre. E por isso a gente está engajado aí junto com vocês na defesa da CEITEC. Então, essa entrevista termina aqui dizendo um não rotundo ao fim da CEITEC. E aí o Júlio está pedindo para falar aqui mais uma coisa. Fala, Júlio. Só complementando uma coisinha, então, como tu falou em valores financeiros, que a gente é eficiente e tal, é importante dizer que quando a gente virou a chave e começou a atender o mercado privado, a gente saiu de um faturamento de 4 milhões em 2017, que foi para 9 em 2019. Ou seja, a gente mais que dobrou. Se a gente olhar hoje em 2020, até o mês passado, a gente está em 11,3, vai chegar perto dos 14 esse ano, entre 13 e 14, o ano que vem vai ser 20. Então, a cada 2 anos, a gente está dobrando, que é muito bom, tá? Isso sem contar a questão da parte de sensores, que a gente está só em protótipo, que vai começar a produção só o ano que vem. Então, essa curva que está dobrando a cada 2 anos, ela vai logo triplicar a cada 2 anos ou até mais. Então, a questão de chegar num azul financeiramente está muito próximo, não faz sentido nenhum fechar, nem usando os próprios argumentos do governo da questão financeira, fora toda a questão estratégica. Muito bem. Júlio Leão, eu te agradeço demais por essa entrevista. Estamos juntos pela CEITEC, ela não pode fechar e não vai fechar. Vamos fazer o que for possível para evitar esse descalabro, mais um, no Brasil, que está agora aí às voltas com os problemas da sua economia primária, vendo o Pantanal queimar, a Amazônia queimar, né? E tem tesouros de sofisticação que têm que ser mobilizados. Muito obrigado, Júlio, você que curte a Revolução Industrial Brasileira. Até uma próxima.